Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada um de vocês. Amados, esta série que nós vamos desenvolver junto com você até dezembro não é uma série fácil e muito menos de fácil aceitação. Não quero enganar você. Nós estamos vivendo hoje o que eu chamo de a ilusão religiosa, ou a ilusão do discurso religioso, em que promete para você um céu sem sacrifício, que promete a você vida eterna sem cruz. E Jesus Cristo foi muito claro a respeito disso. Quer ser meu discípulo? Tome a cruz. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Então, cuidado para que você não continue se iludindo. E eu não estou querendo iludir você. Não estou aqui para iludir você. Que Deus tenha misericórdia de nós, de todos nós, e que possamos de fato e de verdade viver aquilo que a gente aprende de Jesus Cristo. Porque religião sem prática é como salvação sem as obras. As obras não salvam, mas ninguém é salvo sem as obras. Ninguém demonstra que está salvo sem praticar boas obras. E como eu disse para você, o que eu creio em se tratando do significado de boas obras na Bíblia, tudo está relacionado ao relacionamento com Deus. O que eu faço em relação a Deus e em relação à mudança de caráter do Renivaldo para viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é boas obras. O que eu faço depois disso, o que eu faço antes disso, não tem relevância se eu não estou dentro de um relacionamento com Deus. É como pecado. Pecado é tudo que você faz de errado? Não. Pecado é você estar separado de Deus. Então o que você faz estando separado de Deus só mostra os frutos do pecado que você cometeu ao se separar de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção e muito obrigado pelo enorme sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário ao nos dar Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Muito obrigado, Pai. E nesse momento nos colocamos na Tua presença, querendo ouvir a Tua voz, querendo aprender do Senhor, e que a Tua palavra então seja viva e eficaz em nosso coração, e que o Espírito Santo, Deus maravilhoso, intercessor, consolador, Deus eterno, fale ao nosso coração e modifique a nossa vida e nos motive a viver de acordo com a Tua vontade. Nós o adoramos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu sou muito grato a você que já se inscreveu no canal. Sou muito grato a você que deixa sempre o seu like. Não esquece, assistir o vídeo, dá o like, promove o vídeo dentro do YouTube. Mesmo que você não seja inscrito, né? Deixa o like. E compartilha nas suas redes sociais, compartilha com teus amigos, tá bem? Vamos para a Bíblia.
Nossa série, né? Nós já tivemos a introdução, Deus está procurando adoradores, mas agora nós vamos entrar justamente nas frases temáticas de Jesus Cristo. E uma das frases que eu mais tenho relutância em pregar para todos nós é essa de Mateus capítulo 7, versículo 23. Abra sua Bíblia então, Mateus capítulo 7, versículo 23. Diz assim: então lhes direi abertamente ou explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos os que vivem na prática do pecado. Amados, essa frase ela chega a me dar arrepio. Imagine eu, Renivaldo, 34 anos de adventismo, 35 anos de cristianismo. Eu aceitei o evangelho, lógico que eu aceitei o evangelho não na igreja adventista, mas aceitei em outra denominação, em 1987. Depois, em 88, aceitei o adventismo. Então, 35 anos de cristianismo. Teólogo, evangelista, já tive o privilégio de batizar 1.028 pessoas. Eu mesmo descer as águas com a pessoa e batizá-las. Naquele grande dia, quando Jesus Cristo estiver descendo nas nuvens do céu, olhar para o Renivaldo e dizer: Renivaldo, eu não te conheço. Amados, isso é terrível e inexplicável. Como que eu passei 34 anos, 35 anos da minha vida na igreja, fazendo tantas coisas para Deus, pregando evangelhos, fazendo semanas de oração, evangelismo, sermões motivacionais, fazendo reforma de saúde. Ouvi dos lábios de Jesus Cristo: Renivaldo, eu não te conheço. Aliás, ele não diz eu não te conheço, ele diz assim: eu nunca te conheci. Observe a expressão. A expressão é: eu nunca te conheci. Ou seja, em 34 anos de igreja, eu nunca me deixei conhecer por Jesus Cristo. Ou seja, eu nunca abri o coração ao conhecimento de Jesus Cristo. Em outras palavras, o que Jesus Cristo está dizendo para o Renivaldo é: Renivaldo, você nunca permitiu que eu fizesse parte da tua vida. Mas como, Senhor? Eu aceitei o evangelho, eu levantei a mão para Jesus, eu fui batizado, eu coloquei a mão sobre pessoas foram curadas, eu fiz milagres, eu fiz evangelismo, eu levei pessoas aos pés da cruz. Aí Jesus Cristo diz para mim: eu nunca te conheci. E aí, existe uma razão? Existe uma razão. O próprio versículo nos dá uma razão. Porque Jesus Cristo nunca me conheceu. E eu quero dividir essa razão em 3 pontos para a gente compreender essa mensagem. Por que, meu irmão? Por que, minha irmã? Por que, meu amigo? Por que, minha amiga? Jesus Cristo vai dizer para o Renivaldo, vai dizer para você que ele nunca te conheceu. Vamos ler de novo o versículo. Naquele dia, direi abertamente, direi explicitamente. Observe a expressão. Jesus Cristo está dizendo que ele falou muitas vezes. Jesus Cristo está dizendo que ele insistiu com o Renivaldo um montão de vezes.
Ele usou profetas, ele usou a Bíblia, ele usou pregadores, ele usou músicos, ele usou programas da igreja, ele usou vizinhos, ele usou pessoas desconhecidas para alcançar o Renivaldo, para chegar ao Renivaldo, e o Renivaldo fechou os ouvidos à razão. Percebe a importância da mensagem anterior? Quando eu disse que nem toda vez que você está na igreja, nem toda vez que você vai à igreja, você adora a Deus. Porque a adoração tem que ver com o estilo de vida em que o Espírito Santo, em que Deus muda você através da palavra. Aí nós encontramos o significado pleno do que Paulo disse em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra do Senhor é viva. Isaías capítulo 30, versículo 21, Deus nos diz o seguinte. Leia comigo, Isaías 30, versículo 21. Está escrito: quando você se desviar para a direita, quando você se desviar para a esquerda, você vai ouvir uma voz dizendo a você: este é o caminho, ande por ele. O que Deus está dizendo? Eu tenho uma mensagem para você. Eu estou falando com você, mas você não quer me dar ouvidos. Você nunca parou para me ouvir. Então Jesus Cristo, ao dizer para o Renivaldo que nunca o conheceu, é porque todas as vezes que ele tentou um relacionamento comigo, e Deus tem os canais diretos de comunicação, e o canal mais apropriado é a palavra, significa que eu nunca parei para ouvir a palavra. Significa que eu nunca parei para prestar atenção e praticar os ensinos da palavra. Paulo diz, Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Significa que eu nunca desenvolvi a minha fé, porque eu nunca parei para ouvir a palavra. E o próprio Jesus Cristo fala disso aí no versículo 24, leia comigo o verso 24 de Mateus 7, ele diz assim no verso 24, todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e a pratica. Percebe? Ouvir a palavra de Deus é uma coisa. Agora, colocar em prática o que você ouve é outra coisa. E o resultado de Jesus Cristo não conhecer a gente, não conhecer o Renivaldo, é o fato de o Renivaldo ter ouvido a palavra, ter ouvido o chamado, ter ouvido o convite de Deus. Dá-me, filho meu, o teu coração. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Leia comigo. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, por que Jesus Cristo está dizendo que não conhece o Renivaldo? Primeiro, porque o Renivaldo ouviu o convite, ouviu os apelos, ouviu o chamado de Deus, ouviu as advertências, os ensinos, as instruções. O Renivaldo ouviu, mas entrou aqui e saiu aqui. Ele nunca se dispôs a viver os ensinos de Deus. Então, conhecer Jesus Cristo nada mais é do que você ouvir a palavra de Deus, no sentido de prestar atenção para viver o conselho de Deus. Por isso Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem. E a gente pode, eu posso inclusive parafrasear aqui, nem só de frequência à igreja a gente deve viver a vida cristã.
nem só de sermões, nem só de eventos, nem só de shows, nem só de fazer coisas para Deus. Isso não significa nada. Leia de novo Isaías capítulo 1. Eu faço questão de ler com você Isaías capítulo 1, versículo 10 a 16 de novo. Leia de novo comigo. Deus quer falar com você. Deus quer falar com Renivaldo. E Ele vai usar a sua palavra para falar com a gente. Jesus Cristo disse: Renivaldo, eu não te conheço, nunca te conheci. Porque nesses 35 anos de igreja, você nunca viveu a palavra. Ou seja, a palavra não fez diferença nenhuma na tua vida. O teu caráter, a tua personalidade, as tuas ações, o teu comportamento nunca foi moldado pela palavra. E aí você está vivendo essa religião de fachada, essa hipocrisia religiosa, essa ilusão da religião. Observe. Ouvi a palavra do Senhor, vocês príncipes de Sodoma. Olha como Deus chama os israelitas. Olha como Deus chama o seu povo, aquele que tinha uma aliança com Ele. Ouçam a palavra do Senhor. Olha aqui, mais uma vez. O Renivaldo nunca deu ouvidos à palavra de Deus. E então ele diz para mim: ouçam a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do seu Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha casa comparecer diante de mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao meu ajuntamento comigo. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, verso 23. Aparte-se de mim todos os que vivem na prática do pecado, ou na prática da iniquidade. Pecado aqui, iniquidade, é você saber o que é certo, saber o que deve fazer e não fazer. Você simplesmente sabe o que deve fazer e não faz. Isso está dizendo alguma coisa para você? Isso está dizendo alguma coisa para o Renivaldo? Com certeza. Nós sabemos a verdade. E quando nós não praticamos a verdade, então Deus está dizendo: você está em pecado. Tiago 4,17 diz: se você sabe o que tem que fazer e não faz, nisso você está pecando. Isso é iniquidade. É você saber o que tem que fazer, o que precisa fazer e não fazer. Quando a gente sabe o que precisa fazer e não faz, a gente está em pecado. Isso é iniquidade. E aqui em Isaías, Jesus Cristo diz: eu não suporto esse cristianismo que vem à minha casa, que vem me adorar e traz no coração a iniquidade. Ele colocou aqui a associação, união. Ou seja, você quer servir a Deus e servir ao pecado. Você quer servir a Deus, mas não quer se apartar do pecado. Por que Jesus Cristo vai dizer para o Renivaldo, no final, nunca te conheci? Porque o Renivaldo nunca parou de pecar. Ou seja, o Espírito Santo nunca o convenceu de que ele está vivendo uma vida de pecado. E ele continua alimentando o pecado em seu coração, embora esteja na igreja. E aí você conhece a história de muitas pessoas que o Espírito Santo se cansou e essas pessoas revelou para o mundo todo a fachada, a vida hipócrita que ele estava vivendo dentro da igreja. Mas Paulo diz lá em Timóteo, 2 Timóteo, ele diz que os pecados de muitos, 1 Timóteo capítulo 5, né? Ele diz que os pecados de muitas pessoas, eles não são revelados agora, eles serão revelados no grande dia. No grande dia, Jesus Cristo vai dizer para mim e para todos aqueles que praticam o pecado: você viveu uma vida inútil na igreja. E você nunca se deixou
ser convertido pelo Espírito Santo e a palavra de Deus nunca foi viva em seu coração. Vamos terminar de ler o texto. Porque o que Jesus Cristo diz aqui, o que Deus diz aqui, é duro demais. Ele diz, eu vou ler de novo o versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Cultos recheados de pessoas carregadas de pecado, que não têm prazer em confessar e abandonar o pecado. Você leva ofertas para a igreja, você faz cultos, você faz semana de oração, você faz isso, você faz aquilo, você prega, você faz evangelismo, você dirige escola sabatina, você dirige classe de juvenis, você dirige classe de adolescentes, você dirige classe de jovens, você dirige clube de desbravadores, você dirige vários ministérios da sua congregação, da sua comunidade de fé, mas Deus não habita o teu coração. Deus não habita o coração do Renivaldo. Por quê? Porque ele vive alimentando o pecado. O Jesus radical vai dizer para você, ele diz, eu amo você. Agora você nunca me amou a ponto de deixar eu mudar você. Você nunca me amou, ou seja, você nunca fez nada para eu ser feliz com você. Verso 14. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando vocês estendem as mãos, eu escondo de vocês o rosto. Sim, quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não as escuto. Porque as vossas mãos estão carregadas, estão contaminadas de sangue. Aqui ele está falando sobre a questão da violência, né? Mas está falando de violência no sentido de violentar a sua alma, no sentido de você não ser regenerado, lavado pelo Espírito Santo. Lavai-vos, verso 16, lavai-vos, purificai-vos da vossa maldade e tirem de diante dos seus olhos tudo que é mal e cessem de praticar o mal. Observe, agora nós vamos voltar para Mateus, porque Jesus Cristo falou exatamente isso aqui do verso 16, né? Perceberam? A palavra de Deus ela é harmônica. E aí o Renivaldo ouve dos lábios de Jesus, eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Nunca! Essa expressão nunca é terrível, porque é uma expressão que não houve sequer um momento na vida do Renivaldo em que ele tenha sido convertido plenamente pela palavra de Deus. E Deus não usa outro método para converter o ser humano a não ser a sua palavra. E aí o que às vezes me deixa muito preocupado e triste, não é só comigo, mas como eu disse no começo dessa mensagem, nós estamos vivendo hoje a ilusão de um evangelho barato, de uma pregação frouxa, a ilusão de uma pregação ter levado você a se acomodar e não fazer as mudanças necessárias para ser transformado pela palavra. Jesus Cristo vai dizer naquele dia, nunca conheci você, por uma razão. Primeiro, você não ouve a Deus. Você nunca deu ouvidos à palavra de Deus. Quando Jesus Cristo disse que a palavra de Deus se resume a duas coisas. Sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Segunda coisa, a minha vida não foi transformada pela pessoa de Jesus Cristo. Mas, Renivaldo, eu obedeço todos os mandamentos, eu guardo o sábado, eu devolvo o dízimo, eu dou esmola para os pobres, eu uso roupa comprida, eu faço isso, eu faço aquilo. Essa religião que você está vivendo chama-se religião do medo.
o medo de se perder, o medo de ser castigado, o medo de você ser envergonhado pelas pessoas, tem levado você a viver uma ilusão religiosa, mas você nunca teve um encontro com Jesus Cristo. É terrível isso, mas é a realidade. Se eu e você não passarmos pela cruz, se eu e você nunca tivermos um encontro com Jesus Cristo, toda a vida religiosa será em vão. É o que diz Isaías. E é o que diz Jesus Cristo. Você está vivendo uma vida religiosa em vão. Porque ou Jesus Cristo é tudo na tua vida, ou Ele é aquele que vai fazer a diferença no teu caráter, na tua personalidade. Eu coloquei na descrição do vídeo anterior, mas busque na Bíblia lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Espírito Santo? Para que possa esquadrinhar a mente do Espírito Santo. Aí Paulo responde: nós temos a mente de Jesus Cristo. Você e eu podemos dizer hoje que nós temos a mente de Jesus Cristo? Podemos dizer para o mundo com a nossa vida, não com nossas palavras, mas com a nossa vida, que nós fomos convertidos, lavados e purificados no sangue de Jesus Cristo? Você tem certeza hoje da sua salvação? Se Jesus Cristo viesse hoje, você diria para Ele: este é o meu Deus que eu estava esperando? Ou você está relacionando a sua salvação ao que você faz? Se alguém pergunta para você se você tem certeza da sua salvação, você vai dizer: ah, mas eu faço tanta coisa errada ainda. Ora, se você está dizendo que faz tanta coisa errada ainda, é porque você está dizendo que você tem que parar de pecar para ir a Jesus Cristo. Então tem muita gente indo à igreja, tentando na igreja consertar a sua vida, para um dia tentar chegar a Jesus Cristo. E nunca vai chegar. Porque é Jesus Cristo o remédio para purificar, para santificar e para transformar a nossa vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então qualquer caminho que você esteja trilhando, tentando chegar ao céu, é inútil. E Jesus Cristo vai ter que dizer no final para mim e para você: eu nunca te conheci. Embora você esteja na igreja. E aqui os filhos de Israel estavam levando sacrifícios a Deus. Eles estavam fazendo oferendas. Eles estavam guardando sábados. Eles estavam queimando incenso, matando cordeiro. Aquele que pisa a graça de Jesus Cristo. Aquele que rejeita o sangue da aliança. Aquele que rejeita o Espírito Santo, o Espírito da graça. Que o Espírito Santo é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que rejeita a oferta de Deus. Como ele pode ser salvo? Continue indo para a sua igreja, levando oferta, fazendo penitência, fazendo jejum. Aí você faz jejum, você dá ofertas. Então tudo que você está fazendo é você tentar abrir uma vereda para chegar ao céu, para chegar a Deus. Quando na verdade Jesus Cristo já pisou o lagar, Ele já fez a oferta, Ele morreu por você. E tudo que você precisa fazer é abrir o coração para Ele entrar. E quando Ele entrar nesse coração, Ele vai fazer uma revolução. Ele vai mudar teu coração. E agora, aí vem o terceiro sentido da razão, porque Jesus Cristo disse que nunca conheci, que nunca conheceu o Renivaldo. Veja, primeiro o meu ouvido ouviu a palavra, mas nunca aceitou a palavra, de fato. Porque aceitar a palavra é deixar a palavra mudar você, converter você. E aí você abre o coração para Deus morar através do Espírito Santo em você e fazer as mudanças necessárias. E agora, quando o Espírito Santo entra para lavar, para purificar o Renivaldo vai parar de pecar.
Ué, Renivaldo, a gente vai parar de pecar no sentido de você vai parar de desejar o pecado, de planejar o pecado, de valorizar o pecado, de justificar o pecado. O que acontece aqui, que Jesus Cristo está dizendo, é que no final, muita gente justificou o pecado de tal forma que ele nunca reconheceu o sacrifício de Jesus Cristo. E é o único sacrifício capaz de purificar você do pecado. Essa expressão, nunca te conheci, é que, de fato, Jesus Cristo não morreu pelo Renivaldo. Porque o Renivaldo sempre encontrou uma razão para justificar o pecado. Observe, leia comigo de novo a expressão de Jesus Cristo. Olha, e lhes direi abertamente ou explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, separem-se de mim, fujam de mim, fiquem longe de mim, você que vive na prática da iniquidade. Veja, só isso aqui gera uma razão suficiente para que Jesus Cristo rejeitasse o Renivaldo. Mas como eu disse, sempre existe uma razão para Deus agir na vida de qualquer ser humano, e aqui eu estou me colocando como exemplo. Então existe uma razão para Deus agir na vida do Renivaldo. Ele tem sua palavra, e Deus empenhou a sua palavra, e na palavra de Deus ele diz: Renivaldo, é sim, sim, não é não. E o que passa disso não é de Deus, é do maligno. Agora, o Renivaldo ouviu o conselho de Deus, ouviu os ensinos de Deus, ouviu as instruções, ouviu as leis, ouviu as advertências, ouviu a disciplina, mas não a colocou em prática. E quando eu deixo de praticar a verdade, quando eu deixo de praticar os ensinos de Deus, automaticamente eu abro o meu coração à prática do pecado. Lembra que eu falei aqui que a gente está vivendo essa religião em que a gente quer agradar a Deus e agradar a nós mesmos, e agradar a este mundo, e agradar até ao diabo? E Jesus Cristo, Deus falou através de Jesus Cristo lá aos filhos de Israel em Isaías, que eles estavam associando, juntando a prática religiosa com a prática do pecado. É coisa terrível isso. Você está na igreja, você está na sua comunidade de fé, mas o pecado é uma realidade viva, prática, diária em seu coração. Qual é o veredito final para você? Nunca te conheci. É que Deus não ama você? É que Deus não gosta de você? Não. Ele diz: eu amo você, mas você não corresponde ao meu amor. Você nunca correspondeu à minha paixão por você. O amor de Jesus Cristo por você, por mim, pelo Renivaldo, é tão grande que ele não mediu esforços. Ele deixou de ser Deus, se tornou um ser humano para morrer pelo Renivaldo. E o Renivaldo, em pecado, inimigo dele, ele morreu pelo Renivaldo, para dar ao Renivaldo a oportunidade de ouvi-lo, de aceitá-lo, de amá-lo. Mas o Renivaldo alimentou tanto o pecado no coração. O Renivaldo até gosta da mensagem. Lembra da semente dos espinhos? Ele gosta da mensagem, ele aceita a mensagem, mas ele vive essa vida religiosa hipócrita, em que ele ama a palavra, ele gosta da palavra, mas ama o pecado. E Jesus Cristo disse: ou você aborrece um para amar o outro, ou você ama o outro para aborrecer esse um. Não tem como abrigar dois senhores em seu coração. Ou eu é senhor em sua vida, ou eu é senhor nos seus projetos, ou eu é o senhor da sua história, ou Deus. Quem vai ocupar o primeiro lugar no teu coração?
quem vai ser o primeiro na tua vida? Quem vai ser o único? Quem vai ser o mais importante? E aí Jesus Cristo disse uma coisa terrível aqui. Apartem-se de mim, os que vivem na prática do pecado. E não tem como a gente encerrar esse texto aqui sem lembrar a parábola das 10 virgens de Mateus capítulo 25. Leia comigo que Jesus Cristo falou a mesma coisa com as virgens nécias, não é? Observe. Oh, meus irmãos, é terrível isso, tá? Mas, observe. Versículo 10 até o 13. Saindo elas para comprar azeite, né? Que elas pediram azeite das virgens prudentes, mas as virgens prudentes não deram. Saindo ela para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias e clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ô irmão, ô irmã, chega a dar vontade de chorar. Mas ele respondeu: em verdade eu digo a vocês, eu não as conheço. Eu não as conheço. As virgens estiveram na igreja o tempo todo. As virgens se levantaram com lâmpadas acesas. Elas saíram, elas caminharam durante muito tempo para encontrar-se com o noivo. E elas se cansaram. E elas dormiram. As 10 virgens dormiram, as prudentes dormiram, as nécias dormiram, todas esperando o noivo dormiram. Todas acordaram, porque ouviram a voz: o noivo está chegando. Jesus Cristo diz: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, esse é o jovem, esse é o servo prudente, que edificou a sua casa na rocha. Leia o verso 24. Edificou a sua casa na rocha. Jesus Cristo é o seu Deus, é o Senhor da sua história, é o Senhor da sua vida, é aquele que conduz os seus caminhos. Quando você andar por aí, você vai ouvir a voz. Existe uma verdade. A palavra de Deus é a verdade. E você foi convidado a seguir a verdade, a obedecer a verdade, a amar a verdade. Jesus Cristo diz: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. É hora de você entrar pela porta estreita. É hora de você aceitar Jesus Cristo. Se você quiser ouvir uma outra voz no final, uma outra palavra dura de Jesus Cristo no final, aos que estiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versículo 41. Mas você pode ouvir uma outra voz de Jesus, uma voz suave e alegre: vinde, benditos do meu Pai, entre na posse do reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Jesus Cristo no final vai dizer para as virgens nécias: eu nunca conheci vocês. Ele vai dizer para Renivaldo: eu nunca conheci você. Mas ele também pode dizer para o Renivaldo: venha, bendito do meu Pai, entre na posse do reino que eu preparei para você desde a fundação do mundo, porque você ouviu a palavra e você praticou a palavra, não praticou o pecado. O terceiro sentido da razão porque o Renivaldo pode ser rejeitado é: ou ele pratica a palavra para ser salvo, ou ele pratica o pecado para se perder. Deus é o Deus da liberdade. Ele coloca a gente diante de nós a lei da liberdade. Tiago capítulo 2, versículo 12. E nós seremos julgados pela lei da liberdade. Eu ouvi a palavra, eu pratiquei a palavra, então Deus arranca o pecado do meu coração. Ou seja, eu passo a ter domínio sobre o pecado. Eu não vivo na prática do pecado.
Romanos, eu vou concluir com a leitura de Romanos capítulo 6, versículo 13 e 14, que está escrito, olha. Versículo 13 diz assim: não ofereçam o corpo de vocês mortal às paixões mundanas. Não ofereçam o corpo de vocês, o corpo mortal de vocês, às paixões mundanas. De maneira que você obedeçam a essas paixões. Nem ofereço o corpo de vocês como instrumento de iniquidade e ao pecado, mas oferecei-vos a Deus como ressuscitados dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de prática da justiça. Existem dois senhores na nossa vida, meu irmão. Deus é o Senhor, você vai praticar a justiça, você vai vencer o pecado. 1 João capítulo 5, versículo 3. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pela prática da justiça, pelo aceitar Jesus Cristo, por viver Jesus Cristo, por amar Jesus Cristo, eu vou vencer o pecado. O pecado não vai ter lugar na minha vida. O pecado não vai ter lugar no meu coração, porque eu vou viver a verdade, eu vou viver a palavra de Deus. Ou o Senhor, eu, vai viver as paixões, vai viver a iniquidade, vai praticar o pecado. E o resultado é um só. Jesus Cristo vai dizer: eu não conheço você, porque você vive a prática do pecado. E não há associação entre Deus e o diabo. Não há união entre a luz e as trevas. Ou você é luz, ou você é trevas. Leia Mateus capítulo 7, verso 15 a 17. Jesus Cristo diz que se a luz que há no Renivaldo é trevas, são completas trevas. Mas ele diz que o Renivaldo pode ser a luz se ele estiver em Jesus Cristo. Vós sois a luz do mundo. É em Jesus Cristo que eu vou viver a luz. Por isso, João 3, verso 18, diz que a luz veio. E se eu rejeito a luz, eu vivo nas trevas. Então eu pratico as obras das trevas. Então no final, Jesus Cristo, como é que Jesus Cristo pode conhecer alguém que vive nas trevas? Que nunca veio para a luz, para não ser arguído pela luz, para não ser avaliado pela luz. A prática do pecado é a razão para Deus nunca conhecer o Renivaldo e o Renivaldo se perder. Porque ele ouve, porque ele não abre o coração, ele não dá o coração a Deus verdadeiramente, então ele vive a prática do pecado. O pecado é senhor na vida do Renivaldo. E Jesus Cristo disse: aparte-se de mim, todos vocês que vivem a prática do pecado. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de você. Você quer um Jesus laissez-faire, um Jesus bonzinho, um Jesus paz e amor? Ele está dizendo: eu não conheço você. Você que não abre o coração para ser mudado, para ser moldado e santificado, não é de Deus. E não pertence a Deus. E nem Deus conhece você. Por isso, o que você faz não significa nada para Deus, porque você não é justo diante de Deus. Essa série é dura, mas eu quero orar por todos nós, para que a gente tenha coragem de tomar decisões, de fato ter um encontro com Jesus Cristo na cruz, para que Ele mude a nossa vida e nos dê um novo coração. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, dura coisa será ouvir de Jesus Cristo: Renivaldo, eu nunca te conheci. Por favor, Senhor, hoje, ajude-me, através do Espírito Santo, a chegar ao Calvário, a ter um encontro com Jesus Cristo, a ser lavado e purificado no seu sangue, para que verdadeiramente Ele seja Senhor da minha vida. E eu não viva a prática do pecado, mas viva a prática da justiça. Eu te louvo, meu Deus, e te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.